Olá, amigos, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós vamos falar de substâncias específicas. É um módulo novo onde vamos estar olhando o efeito de cada substância, o efeito que ela traz no corpo de cada pessoa, as suas ações na neuroquímica, as suas ações no sistema nervoso central. É óbvio que a gente diz que dependência química é a associação de três fatores, ou um tripé. O sujeito, o meio que ela vive, o meio que ela está inserida e a substância em si. O sujeito com suas angústias, com seus traumas emocionais, com seus conteúdos internos, com a sua maneira própria de ver a vida, o meio ambiente que ele está inserido, como esse meio ambiente vê a substância, como é a relação dessa pessoa com os outros que estão à sua volta e, por fim, como que essa substância o afeta, como que ela faz com o seu corpo, com a sua mente, como que ela age no seu comportamento e na sua consciência, ao ponto de levá-lo a desenvolver o transtorno de uso de substância. Hoje a gente vai começar a falar do álcool, e o álcool, vocês já sabem, porque já foi disponibilizado um texto para vocês, que as primeiras doses do álcool, ela é excitatória. As primeiras doses do álcool, ela ativa. E além de ativar, além de excitar, além de ajudar a pessoa a ficar mais ativa, essa pequena quantidade inicial de álcool traz uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar, um prazer, porque o núcleo accumbens, principalmente o núcleo accumbens, aquele que nós já falamos, no sistema nervoso central, e ele é encharcado de dopamina, e a dopamina então dá essa sensação de prazer, de realização. E é claro, se a pessoa já desenvolveu a dependência, como nós chamamos, o corpo começa a pedir, o corpo começa a querer, e aí quando a pessoa então realiza o desejo corporal, esse prazer ainda é maior. Então o álcool no primeiro momento é excitatório. E muitas pessoas que são tímidas demais, têm medo de se relacionar, têm medo de conversar, têm medo de circular entre as pessoas. Isso seria talvez até um aspecto positivo se fosse só isso, né? Pessoa tímida demais, pessoa para quebrar o gelo às vezes vai namorar e sai para namorar, sai até mesmo com uma namorada já de algum tempo, ou está entrando num relacionamento novo, está nervoso, está um pouco preocupado, toma um negocinho e relaxaria. Então seria aí, o álcool seria um ajudador. Se fosse só isso, seria bom. O problema é que a gente sabe que a pessoa continua a beber, né? E até porque ela faz essa ligação, o que é altamente não recomendado, porque isso é mais um meio, é mais um caminho para gerar a dependência, porque todas as vezes que a pessoa precisar falar, todas as vezes que ela precisar namorar, todas as vezes que ela precisar interagir com outros, ela vai tomar e o corpo vai gerando tolerância. Então aquela quantidade X que ela tomava durante as primeiras vezes que ela teve dificuldade de relacionamento, com o tempo é X mais 1, depois X mais 2, X mais 3, X mais 5, X mais 10, e aumenta a carga de tóxico, a carga lesiva no organismo. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, se não tivesse o mecanismo de tolerância, se não causasse prejuízo ao corpo, né, se não levasse à dependência, seria ótimo, mas isso não é verdade. Mas as pessoas começam assim.
Então, no primeiro momento, o álcool tem essa capacidade de excitar, de provocar alegria, as pessoas ficam festivas, né? ajuda a se soltar. Aí depois a gente já conhece a história que vai acontecer com muitos. Não é com todos que têm contato com álcool, mas com muitos. Então, no segundo momento, a pessoa continua a beber, o organismo começa a liberar o ácido gama-aminobutírico, o famoso ácido GABA. E também começa a inibir um neurotransmissor excitatório, o glutamato. Então, se num primeiro momento era excitatório, se num primeiro momento era meio que estimulante, agora começa a ser inibitório, começa a ser anestésico. A pessoa então começa a ficar com dificuldade para falar, dificuldade para se locomover, se sente tonta, se sente pesada. Quanto mais aumentar a ingestão de álcool, maior vai ser esse efeito. E, ao mesmo tempo, tem uma função anestésica. Anestesia não só o corpo, mas também a alma. Vocês já devem ter visto, eu já vi filmes de faroeste em que aquele que fazia uma cirurgia e quem estava ferido de bala ou de qualquer outro bala, projétil ou de qualquer outro instrumento lesivo, aquele que vai fazer a cirurgia pega uma faca, aquece no fogo, algo bem primitivo mesmo, aquece a faca no fogo, dá uma garrafa de álcool para uma pessoa que está vitimizada, está ferida, e ali vai fazer a cirurgia que tiver que fazer. Então, álcool ele tinha e tem ainda esse efeito anestésico, embora não é o meio, hoje se sabe, não é um meio adequado para se utilizar com essa finalidade. Mas enfim, à medida que a pessoa continua a beber, ela descobre, continua a ingerir álcool, ela descobre que ela vai esquecendo das suas dores, do seu sofrimento, né? Das suas dificuldades, das suas frustrações. E é claro, hoje a gente tem uma série de possibilidades que causa dor, que causa angústia, que causa sofrimento. A gente tem questões de solidão, a solidão excessiva, a pessoa que é muito solitária não consegue romper essa solidão para ter contato, não se sente amada. Pessoas que não sentem propósito da sua vida, a sua vida ela não consegue achar um sentido, um propósito, uma motivação, uma alegria na vida. A gente tem pessoas que carregam fardos emocionais, traumas emocionais, pessoas que foram machucadas na sua história. E é claro, esse machucado que é muito terrível para um pode não ser para outro, isso vai da individualidade de cada um. Mas geralmente quando a gente ouve pessoas com as suas histórias de abuso sexual, abuso físico, abandono, rejeição, são coisas muito dolorosas. Pessoas que carregam fardos de culpas de coisas que elas não conseguem se perdoar, não conseguem se absolver, nem receber perdão de Deus. São pessoas que olham para si mesmas e se sentem fracassadas, não conseguem ter esperança de terem conquistas, de terem uma vida melhor, de ter uma vida saudável, de ter uma vida normal. E eu digo por normalidade, eu estou dizendo essa vida comum de a gente levantar, dar um beijo na mulher, nos filhos, ou no marido, e sai para trabalhar, ou só nos filhos, ou num cachorrinho, dá um carinho no cachorro. Mas tem alguém na vida, tem alguém que você tenha vínculo, mesmo que mora sozinho, tem pessoas que você é vinculado, tem pessoas que você se reúne, sente prazer, sente a vida. Então a pessoa vai, trabalha, produz, sente satisfeita com o seu trabalho, volta para casa, faz a sua comida, vai a um cinema, vai a uma praia quando acabar aí a pandemia, vê uma televisão, descansa, dorme, lê um livro, tem projetos, quer crescer, quer fazer curso, ou não quer fazer curso, mas quer viajar, ou quer fazer qualquer outra coisa, está cuidando de planta, enfim. É uma pessoa que se sente útil, se sente necessária, se sente interagindo com a vida. E muitas vezes a pessoa não consegue isso, ela não consegue essa normalidade, sente um vazio enorme na sua alma e o álcool vem amenizar essa dor. Nós falamos, de pessoas muito tímidas, pessoas que querem romper isso, mas também não conseguem e começam a usar álcool e cada vez mais elas percebem que ao invés de ajudar,
com o tempo o álcool passa a atrapalhar, que a pessoa passa a ser inconveniente, passa a ser inadequada, passa a apresentar comportamentos que causa repulsa nos outros, e com o tempo ela acaba ficando mais angustiada do que quando era somente tímida, e acaba se afundando no álcool. Então, as possibilidades são muitas. A gente tem que ouvir cada pessoa para ver a sua angústia, a sua dificuldade e o que o álcool está ali trazendo de ganho para ela. Para uma pessoa beber mais de 20 gramas de álcool por dia, ou 30 ml, um copinho de café, aqueles copinhos que a gente toma cafezinho na rua, são 50 ml. Qualquer indivíduo que toma mais de metade de um copinho daquele de café, mais da metade de um copinho de café por dia, de etanol ou de álcool, etanol e álcool é a mesma coisa, é a mesma substância. Qualquer pessoa que tome mais de 30 ml de álcool por dia, ou 20 gramas de álcool por dia, qualquer pessoa que faça isso, ela está colocando a sua vida em risco. A Organização Mundial de Saúde, através de vários estudos, chegou à conclusão que ingerir até 30 ml, metade de um copinho daquele de cafezinho por dia de etanol, é claro, eu não estou falando da bebida em si, mas a quantidade que a bebida traz de etanol deve ser no máximo metade de um copinho que se bebe café. Seria equivalente a 2 cervejas, uma caneca de vinho, meio copo de cachaça de pinga, talvez aí um copinho de 200 ml, esse copinho pequeno, esses que vem com extrato de tomate. Então um copinho desses de cachaça por dia já seria muita coisa, já que a cachaça é em torno de 40% de etanol. Então um copo de cachaça, um copo pequeno de 200 ml de cachaça, já seria quase 80 ml de bebida alcoólica, já passaria. Então teria que ser a metade de um copo desse para ficar mais ou menos dentro do padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então a pessoa, para beber, começar a se intoxicar, ela prejudicar o próprio corpo, fazer negação que aquilo não faz mal, conseguir enxergar, conseguir se cegar, né? Porque as pessoas se cegam. Cigarro, por exemplo, nós vamos falar numa aula específica, 90% das pessoas que têm câncer de garganta, pulmão, esôfago e boca, 90% são de fumantes. Mas as pessoas continuam fumando, porque fazem negação. Então, uma pessoa, para fazer negação, é porque aquilo traz algum ganho para ela. E o ganho justamente é esse, é ou da euforia ou da anestesia. E por que a pessoa precisa de um euforizante constantemente? Não estou falando de uma coisa esporádica, né? A gente não está aqui condenando o álcool em todos os seus aspectos. Eu acho que a gente pode, uma vez ou outra, para quem não tem predisposição a desenvolver alcoolismo, a gente precisa ter cuidado que algumas pessoas já têm predisposição. Não deve ser adolescente, não deve ser criança, uma pessoa já responsável, adulto, passou dos 18 anos, uma vez ou outra, beber com moderação, né, que vocês já viram que é muito pouco, e até se permitir ficar alegre e demorar muito, se auto-determinar, demorar a fazer de novo, porque se fizer com frequência gera tolerância e aí ninguém aumentar a quantidade e aumentar os níveis de toxicidade no corpo. Então uma pessoa que, tendo esse conhecimento, tendo essa informação, e ela consegue fazer negação e continuar bebendo mais do que 30 ml por dia, e só durante 5 dias na semana, é isso que determina a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa, para fazer isso, ela o faz porque tem um ganho, mesmo que seja um ganho secundário.
anestesia de uma dor, ajudá-la a fazer mais negação com relação à sua realidade, aliviar uma ansiedade que está muito elevada e por aí vai. Essas são as possibilidades do álcool. Então, quando a gente vai atender uma pessoa que está começando a ter grandes prejuízos, porque só assim ela vai realmente querer ajuda, a pessoa só vai, em geral, é claro que toda regra tem exceções, pode aparecer, podemos encontrar indivíduos que ainda está apenas numa fase abusiva. A gente colocou no texto para vocês que pelo menos de 9 a 10% das pessoas já desenvolveram transtorno de uso, estão usando álcool de forma pesada, violenta. Mas de forma abusiva, quando se faz essa diferença entre dependência e abuso, mas de forma abusiva a gente tem uma grande quantidade de brasileiros, a gente sabe disso, pessoas que às vezes não bebem nem no meio da semana, mas sexta-feira e sábado bebem de forma exagerada, o que é chamado de binge, ou seja, bebe de forma pesada, o que faz muito mais mal do que se bebesse a mesma quantidade distribuído ao longo da semana. Então, às vezes a pessoa funciona, trabalha, enquanto não tiver um grande problema de saúde, ela vai tocando a sua vida, mas ela é classificada como uma pessoa que usa a substância de forma abusiva. E provavelmente essa pessoa não vai querer buscar ajuda. A pessoa que acha que tem controle, aquela famosa negação que a gente já ouviu várias vezes, quando eu quiser parar, eu paro. A pessoa mente para ela mesma, diz para ela mesma que ela não tem um transtorno, que ela não tem uma dependência, e quando ela quiser, ela vai parar. Ela só descobre que é dependente quando ela deseja parar e não consegue. Então, uma pessoa que ainda não desenvolveu grandes transtornos, e a gente sabe quando trabalha com alcoolismo, que as pessoas, no seu limite de lesividade, elas muitas vezes vão parar na rua, morar na rua, muitas vezes as pernas começam a inchar, muitas vezes desenvolvem feridas no corpo, começam a dormir pela rua, começam a degradar a sua saúde. E muitas vezes elas, ao chegar nesse estágio, que elas vão buscar ajuda, elas param para a ingesta de álcool, para o consumo, muitas vezes. Há indivíduos que não conseguem parar. Mas há aqueles que, quando estão vendo que estão indo embora, que estão perdendo a sua vida, e que a angústia e que a dor, do que o álcool, o uso do álcool, o consumo do álcool, está trazendo uma dor maior do que aquela que o álcool alivia. Ou seja, o álcool alivia de um lado e arrebenta do outro. Aliás, isso é com quase tudo. Tudo na vida tem os prós e os contras, principalmente substâncias ingeridas, até os remédios, até os fármacos. A gente toma um fármaco para uma coisa, mas ele tem lá os seus efeitos adversos, e a gente tem que achar o equilíbrio. Às vezes, para poder combater o efeito adverso, tem que tomar uma outra medicação, que por sua vez vai causar um outro efeito adverso e por aí vai. Então é muito bom quando a gente encontra um fármaco, que isso também acontece, que ele não tem efeito adverso. Até os seus efeitos colaterais, eles são para beneficiar alguma outra área. Isso também é possível. Daí a importância de se tratar os nossos transtornos, os nossos problemas, as nossas angústias de maneira adequada e não de qualquer jeito através do álcool. Mas voltando àquele indivíduo que chegou ao fundo do poço, ele vai buscar ajuda porque o sofrimento dele se transformou muito maior, a sua angústia se transformou muito maior do que aquilo que ele está tentando evitar, do que aquilo que ele está fugindo. Mas assim que ele entra em tratamento, ele vai lidar com a abstinência. E a abstinência do álcool é uma das piores que existe. Pior do que o álcool, somente a heroína. No Brasil a gente não tem esse problema e provavelmente a gente não vai falar dessa substância, que talvez seja uma das abstinências mais cruéis, a heroína. Depois vem o álcool. E se a pessoa é um alcoólico de longa data, o cuidado tem que ser redobrado.
É preciso que se avalie, do ponto de vista médico, como é que está a estrutura dessa pessoa, que se indique, que se passe alguns remédios para lidar com a abstinência. Pessoas que são bebedores crônicos podem ter delírios, podem ter alucinações, podem começar a tremer, isso é chamado de delírio treme, podem ter convulsões e podem inclusive morrer. Uma coisa fica complicada. A pessoa está quase morrendo porque está usando álcool, porque está ingerindo álcool de forma crônica e muito tempo, e se para de beber repentinamente, ela pode ter uma crise cardiorrespiratória e morrer porque parou de beber álcool. Então a gente tem que ter cuidado ao atender essas pessoas e ao interromper o consumo de álcool, essa pessoa precisa ser logo vista pelo médico e às vezes de imediato hospitalizada. Mas cada caso é um caso. Então a pessoa vai buscar ajuda, muitas vezes ela melhora, e na medida que ela vai melhorando, à medida que o problema que o álcool trouxe para ela, problema de saúde, problema social, perda de família, e na medida que ela vai recuperando essas coisas, essa dor, a dor que o álcool trouxe vai amenizando, ele tem que lidar com a outra dor. Isso talvez é um grande erro que nós cometemos ao tratar pessoas com transtorno de uso. A pessoa começa a parar, ela passa pela abstinência, ela consegue vencer aquele sofrimento sem a substância, ela começa a melhorar, e ela então vai lá, né, a gente tem experiência que às vezes cuida da pessoa, faz tratamento dentário, bota roupa nova na pessoa, consegue contactar a família, enfim. Então a pessoa começa a se sentir de volta à vida. Todo o transtorno que o álcool trouxe, toda a dor que o álcool trouxe foi-se embora, já que ele passou por um processo de reabilitação. Bom, só que agora ele tem que lidar com a dor que ele estava escondendo quando ele usava, quando ele consumia. Aquela dor volta, ela estava abafada, ela estava escondida, mas ela se apresenta de novo, e é aí que a gente tem que ter atenção. Quando a pessoa então entra em sobriedade, é que começa o tratamento de verdade. Muitas vezes se engana que a pessoa está sóbria há algum tempo, então acabou o tratamento. Ela conseguiu ficar aí 2, 3 meses, 6 meses sem uso de substância. Opa, acabou o tratamento. E, na verdade, a gente se diz sempre, tratamento é para sempre. Porque as angústias humanas, elas não vão embora. Elas vão diminuindo gradativamente na medida que a gente aprende a lidar com elas. Todos nós, mesmo nós que somos filhos de Deus, que somos crentes, todos nós lidamos com angústias, todos nós lidamos com ansiedade, todos nós lidamos com solidão, todos nós lidamos com frustrações, todos nós lidamos com limitações, com perdas, e que a gente precisa encontrar força em Deus e em nós mesmos para lidar com essas questões. Então, quando a pessoa começa a ter sobriedade, é que o tratamento de verdade acontece. O tratamento dela aprender a viver sóbria, a viver careta, como dizem, né? Aqueles que usam constantemente substância. Então, o verdadeiro trabalho começa. Ouvir a pessoa. Por que ela foi beber? Onde ela foi buscar bebida? É claro que às vezes a pessoa bebeu durante tanto tempo que já causou transtornos que são irreversíveis. Algumas demências que são provocadas devido ao consumo de álcool. Uma das mais conhecida é a de Korsakoff. Então a pessoa fica como se tivesse Alzheimer, mas não é Alzheimer, é uma outra demência, devido ao uso de substância. Às vezes a pessoa, né, tem lesões, cirrose hepática, e que vai ser difícil cuidado, e algumas pessoas chegam a morrer. Mas enquanto a vida, a esperança, a gente está aqui para ajudar, a gente quer ajudar, estar atento a isso, né, aos verdadeiros problemas das pessoas, às verdadeiras angústias delas, e ajudá-las a perceber que isso é humano. Um dos grandes erros, talvez, que a gente passe para as pessoas é dizer que uma fé na religião, uma experiência com o sobrenatural, com o poder superior,
a nossa linguagem. A maioria dos que fazem esse curso são pessoas, a maioria, não todas, mas a maioria que faz esse curso são pessoas de orientação cristã, evangélica. Às vezes nós passamos aquela ideia de que se a pessoa aceitar Deus, aceitar Jesus, que ela vai viver feliz para sempre. Isso não existe. Aceitar Deus, aceitar Jesus é aprender a lidar com os problemas, as dificuldades da vida e se ver como um vencedor. Como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis angústias, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquelas pessoas que talvez só estão usando de forma abusiva, que ainda não tiveram grande prejuízo, talvez elas não vão abrir os olhos e elas vão continuar escondendo aquilo que elas não querem enxergar. Mais uma vez, por que as pessoas, recapitulando, por que as pessoas usam uma substância que é nociva a seu corpo, contrariando o próprio instinto de sobrevivência? O nosso instinto de sobrevivência, ele sempre está nos afastando automaticamente daquilo que faz mal. A gente procura viver, procura existir, fugir do perigo. Isso é uma reação até instintiva, inata, involuntária. Mas a complexidade humana é tão grande que a gente, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que algo, um determinado limite de uso, faz mal, a gente continua a usar aquilo, continua a ter aquilo, a guardar aquilo, a consumir aquilo, no caso aqui o álcool, e o faz porque aqui o prejuízo é menor do que a dor que a gente precisa esconder. Então o ganho com o uso ainda é maior. Então enquanto a pessoa estiver nessa negação, estiver nessa fantasia, né, mentindo para si mesma que não faz mal, é porque no fundo a dor que ela esconde é muito maior. E a maioria, como eu disse, embora haja exceções, a maioria das pessoas só vão pedir ajuda para o alcoolismo quando elas estiverem já tendo grandes prejuízos. Uma vez que ela tem grandes prejuízos, a gente começa a tratar, mas o tratamento começa quando ela deixou o álcool, já está algum tempo sem álcool e ela já resolveu os seus prejuízos que foi causada pelo álcool. Agora ela tem que lidar com a dor inicial. Eu espero que vocês tenham entendido, espero não ter sido muito complicado, né? É um assunto simples, mas eu espero ter conseguido passar de forma clara para vocês. Qualquer dúvida, por favor, me dá um retorno, me façam perguntas, tirem as dúvidas de vocês. E eu espero que esse conhecimento ajude cada um de nós a ter um ouvido atento às reais angústias das pessoas, aos reais problemas das pessoas. E aquelas pessoas que ainda não estão buscando, eu acabei de citar, pessoas que bebem em finais de semana, bebem às vezes até todos os dias, mas elas ainda estão achando que aquilo não faz mal nenhum. Até porque a gente vive numa sociedade que incentiva isso, a televisão ainda passa propagandas de cerveja, de bebida, né? As pessoas geralmente em festas, em praia, e com muita gente em volta, com muita gente jovem, exalando beleza, a beleza segundo esses padrões do mundo atual. Então, muitas vezes a pessoa se ilude, né, com aquela substância. O cigarro hoje já não tem mais propaganda de cigarro. A educação com relação ao cigarro ajudou as pessoas a pararem de fumar em lugares fechados, de fumar em ônibus. Isso é uma prova que aconteceu com o cigarro, é uma prova que a educação também pode ajudar. Uma educação de verdade, educação séria, uma educação realmente com uma consciência que aquela substância é perigosa. A gente está faltando também isso. Então, na medida que a gente pode promover encontros, conversas, palestras, vídeos como esse, que a pessoa que bebe ali de forma moderada está fazendo negação, de repente ela tem um despertar, ela pode, né, ter um insight, falar o que eu estou fazendo com a minha vida. Mas é claro, isso é muito individual, porque a gente não sabe a dor que cada um esconde.
Eu costumo citar no QG da Paz um exemplo de um homem que, quando bebia, chegava ao fundo do poço, ia para a rua, e se degradava muito. E aí, quando estava muito degradado, buscava um centro de recuperação, como a gente conhece aqui no Brasil, essas comunidades terapêuticas, geralmente dirigidas por grupos religiosos, evangélicos, católicos e até espíritas. E buscava, e ali, claro, começava a ter uma melhora, mas pouco tempo depois voltava a usar. E ele uma vez disse que a sobriedade trazia para ele uma grande dor. Ele viu a própria mãe ser violentada quando garoto e não pôde fazer nada, não pôde ajudar a própria mãe. E aquela lembrança de ver a mãe ser violentada, ver a mãe ser estuprada e ficar impotente diante daquilo, foi segurado por dois homens enquanto eles se revezavam e violentavam a mãe. Ele não conseguia lidar com essa lembrança, e a única coisa que fazia com que ele esquecesse era o álcool. Então bebia, quando estava com grande prejuízo, a dor física, a dor social, a degradação humana era muito grande, ele corria para um lugar onde pudesse abrigá-lo, pudesse se tratar. Mas na medida que ele ia se tratando, ele ia tendo consciência da sua vida, da sua história, das suas lembranças, e a dor voltava castigando muito forte, e o único que podia trazer alívio era o álcool. É essa situação que a gente vai trabalhar, e aqueles que ainda não chegaram nesse prejuízo, né, e estão usando de forma abusiva, fazendo negação, se a gente puder ajudar através das nossas conversas, sem imposição, sem tentar forçar a barra, isso depende que parta da pessoa, essa iluminação, esse abrir de olhos. Nos cabe apenas a possibilitar a informação. Diz um ditado inglês, um ditado americano, na verdade, que você só pode levar um cavalo até o lago. Ele está com sede, você leva até o lago. O trabalho de beber água é dele. E é isso que a gente precisa estar consciente, né? E alertando sempre, mais uma vez, lembrando para fechar de vez esse vídeo de hoje, lembrar sempre que a vida não é fácil para ninguém, mas vale a pena viver, vale a pena aprender a vencer os obstáculos e a desfrutar dos bons momentos que essa vida nos oferece, e com Deus isso se torna mais gostoso ainda. Até a próxima, aguardem um alôzinho de vocês. Deus nos ajude nesse processo e nesse chamado de acolher e ajudar essas pessoas. Um forte abraço.